Olá pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa live de mulher multitarefa, como organizar a rotina, uma live super importante com a Ana Torre, que é mentora de produtividade de carreira para mulheres. Então, a gente teve problema na parte inicial da live, mas eu vou esperar vocês irem entrando aos poucos pra gente ir conversando. E aí a Ana pediu para entrar, eu tive que desfazer, sair e entrar de novo, né? Então eu tive que sair e entrar de novo. Vamos esperar a Iana entrar aqui. Vou convidar a Iana. Tive que entrar e sair de novo porque eu tive um problema na internet. Iana, eu descobri qual foi o problema. Que foi? Na verdade, eu deixei o celular carregando e ele esquentou demais. E eu já vi uma vez que a internet trava bastante o Wi-Fi quando o celular tá meio quente, sabe? De carregar. E aí foi isso. Mas agora eu peguei o do maridão. O maridão tava assistindo o filme, se lascou. Ficou sem celular, que agora eu tô fazendo live. É assim, gente, assim que funciona. Mas, ó, como esse Amei. vídeo vai ficar gravado e o outro eu já descartei, então vou explicar para quem for assistir a gente depois. Isso é o tempo que o pessoal vai entrando e vai, ó, mandando para Deus e o mundo aí. Gente, o que acontece? Mulher é multitarefa, mulher que pega e tem um monte de função, termina assumindo um monte de função, é uma potencialidade que a maioria das mulheres modernas tem, que terminam fazendo mil e uma coisas e fazem até bem feito, mas é uma potencialidade que, se você não organizar a sua rotina de uma maneira adequada, de uma maneira que seja otimizada, termina que você fica com a atenção dividida, você não faz nada direito, né? Fica aquela Exato. coisa, como é que fala? Fica aquela mulher com uma baita de uma puta de uma potencialidade desperdiçada, jogada fora, porque fica fazendo tudo meia boca, tudo mal feito, né? E essa foi a minha ideia de chamar a Iana, que é administradora de formação, né, Iana? É Sim. mentora de produtividade, ajuda mulheres aí a organizarem a sua rotina, a sua profissão, dar conta de tudo isso de uma forma mais otimizada e utiliza, entre outras técnicas, né, Ana, a programação Sim. neurolinguística, a PNL, que eu sou fã assumida da PNL. Então, essa é a Ana. Eu sou torrina, e você pergunta o que eu torrino tem a ver, meu amigo, eu sou multitarefa. Multi, entendeu? E eu já fiz coach, né? Eu fiz coach em determinado momento da minha vida, que eu tava numa dúvida muito grande. Que caminho seguir, sabe, Ana? Que caminho seguir Imagino. profissionalmente? Então, eu fiz coach só para contextualizar para a galera, já que a gente reiniciou, nós estamos com tempo de novo, né? Exato. O que acontece? O que acontece? Eu fiz coach, eu estava terminando a residência e eu estava numa encruzilhada profissional muito grande entre ficar em São Paulo ou vir para cá. Então, em que Nossa. me ajudou, né? Em tomar consciência daquilo que é importante para a vida. Foi isso que o coach me ajudou. E me ajudou a tomar decisões importantes, porque era um momento realmente que eu tinha que escolher o A ou B. Ponto. Tipo assim, escolhas da vida. A vida adulta é isso, né? Então, Exato. por atender um monte de mães que têm filhos e que estão tudo enlouquecidas. Eu tenho um monte aqui, ó. Tem paciente minha aqui, uma paciente, elas vão saber que é verdade. Tudo louca, tudo doido, ó, tudo surtadinho. Porque quer dar conta de tudo, é marido, enfim. Por isso, Ana, que eu te chamei. Te chamei. Você acha E que a ó, gente. deixa eu te falar um detalhe aqui. A doutora Neise, além de médica, ela ainda é professora universitária. Tá? Pois Eu vou é. falar que olha, fui, né? Porque agora eu tô fora da sala de aula, mas eu fui professora durante o tempo. E, gente, se tem uma profissão que você investe tempo preparando a aula, corrigindo Sim, questão, e não é só a sala de aula, se tem uma pessoa que precisa muito de tempo, é o tal do professor universitário. sim, sim. É Então, ela é preparar a tudo isso e ainda aula, é professora. toda uma dedicação, exatamente. É bem isso mesmo. E as pessoas não imaginam, né, Ana? Não. Nem imaginam, Elas né? acham que era. Porque eu achava isso, sabe? Que era só ir pra sala de aula, dar aula.
quando eu vi que eu tinha que preparar a aula, nossa, foi um caos. Até eu acostumar com essa questão, não foi fácil, é difícil. Sim, Mas vale a sim. pena. Vale super a pena, eu adoro. Eu Eu adoro. também. Mas me conte, Ana, aí a gente estava falando antes de eu desabar a live e voltar, né? A gente estava Sim. conversando, assim, da importância de organizar. Então, para a gente poder aproveitar a nossa potencialidade de mulheres que são capazes de fazer mil e uma coisas, a gente precisa organizar nossa rotina e para isso, que é o fator primordial, é a gente tomar consciência do que a gente está fazendo, não ficar no piloto automático. Foi isso que a gente estava conversando antes de desabar, né? Antes de desabar. Exato. E aí eu tava falando uma coisa, mas agora eu vou voltar porque eu pensei em outra coisa aqui. Sobre tomar consciência, parece ser algo muito difícil, mas tem uma coisa que facilita muito na hora de tomar consciência. Você foi fazer coach por conta da sua dúvida sobre a carreira profissional, Sim, certo? sim, O que acontece? Por que é tão difícil tomar consciência muitas vezes? Porque eu não sei para onde eu quero ir. Porque eu não exatamente. sei aonde eu quero chegar. Então, o que acontece? Muitas mulheres executam 1 milhão de funções, muitas vezes por falta de se conhecer, por falta de saber onde quer ir. Então, como ela não Sim, sabe para onde ela quer ir, ela vai fazendo tudo que aparece na frente dela. Então, eu tinha falado de um primeiro ponto antes, mas eu vou mudar agora, tá? Vou falar que o primeiro ponto é você saber exatamente para onde você o que quer ir. você quer. Exato. A gente fala muito de ser organizado, de querer organizar, mas eu sempre pergunto, para que você quer ser organizado? Qual E eu é o aposto, motivo? e eu aposto que a maioria não sabe dizer isso. Tô mentindo? Exatamente. Não, não tá. Porque eu mentorei uma vez uma mulher que ela falou o seguinte, eu peguei e perguntei para ela, por que você quer ser mais organizada, ser mais produtiva? Aí ela me falou o seguinte, eu acho tão bonita essas mulheres organizadas. Ah, Percebe que esse é o motivo? Esse não é o motivo que vai trazer constância na sim. sua vida, sabe? Então eu pergunto, se você que tá aí na nossa live agora tivesse 1 hora a mais do seu dia, o que você ia fazer com essa 1 hora? Vamos supor lá que você se tornou super produtiva, tem um monte de ferramentas que te ajudam e ganhou 1 hora no seu dia. O que você vai fazer com essa 1 hora? Boa pergunta. Percebe que se a gente não saber responder isso, não vai adiantar eu fazer nada. Eu posso ter as melhores ferramentas, a PNL, eu posso ter o coach. Não vai adiantar, porque você precisa Vai. saber para onde você está caminhando. E é bem isso, viu, Iana? E isso é legal, porque assim, muita gente às vezes vai lá no consultório mesmo e acha que eu sou. Ah, ela faz mil e uma coisa. Gente, vocês não têm noção, só que cada um sabe a dor de ser o que é, né? Então, Exato. assim, às vezes a pessoa acha assim, ela é super mega decidida. Quem me dera, meu amigo, quem me dera, o buraco aqui é mais embaixo. Não é bem assim, não, que a coisa funciona. Entendeu? Quando eu fiz coach, eu estava numa dúvida, numa encruzilhada muito grande entre voltar para Campo Grande, que seria, na minha cabeça, um retrocesso profissional, certo? Mas que iria me possibilitar casar e iria me possibilitar ter filho, porque o meu esposo está aqui, meu esposo não cogitava sair de Campo Grande, não era o plano, entendeu? Ou eu ficaria mais tempo em São Paulo. Eu recebi algumas propostas muito tentadoras dentro da Otorrino lá, então a minha carreira ia decolar mais rápido, a questão financeira ia melhorar mais rápido, então era uma escolha muito difícil para fazer, entendeu? E eu não queria me arrepender, então eu precisava tomar consciência do propósito, né, Iana? Eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? Dos Sim. propósitos. E é E me engraçado fala. que você me disse isso e assim, nós temos que ligar duas coisas. Para quem aí está conseguindo responder o que ficaria com 1 hora a mais, a gente tem o propósito, mas a gente também tem os nossos valores. Então, todas as nossas decisões, elas têm que estar baseadas nessas duas questões. Para onde eu quero ir, que não vai ferir os meus valores, os meus princípios, Boa, né? boa. Então, por exemplo, quando você decidiu se você ia ficar em São Paulo e ia vir para cá, provavelmente você colocou na sua balança, né? Os seus Sim. valores, os seus princípios e onde você queria chegar. Qual lugar te possibilitaria? Pode ser que os dois lugares possibilitaria você chegar lá onde você quer, ser uma profissional de sucesso. Porém, algum deles estaria ali fora dos seus princípios, não alcançaria com tanta frequência o seu princípio e valores. Então, os valores são comportamentos inegociáveis, sabe, pessoal? Então, é muito importante que a gente linke os dois. Onde eu quero chegar
que não fere os meus valores e princípios. Então, Sim, primeiro sim. ponto aí dentro disso é você saber isso. Se você sabe exatamente onde você quer chegar, aí eu tenho aqui um monte de ferramentas que eu posso te dar para você chegar nesse lugar. E aí fica tudo mais fácil. Mas assim, ó, Ana, não tem como sair do piloto automático se você não sabe para onde quer chegar. Esse eu Sim, acho que é um ponto, né? Então, isso eu exatamente. acho que cabe uma reflexão maior. Por quê? O que acontece? Eu também pego muitas mães extremamente angustiadas, extremamente. Olha lá a maternidade, olha lá a situação. Eu sempre pego mães aqui, às vezes, angustiadas, e pós a maternidade, principalmente criança pequena, dá uma angústia assim de que parece que eu perdi a minha vida, sabe? Eu vejo as mães falando isso. Parece que eu perdi minha vida, eu não tenho mais liberdade, eu não tenho mais tempo pra mim, minha vida tá um lixo, minha vida se resume a trocar fralda, dar peito, e que porcaria de mulher que eu sou. Quantas mulheres não entram nessa crise? Eu acho que todas as mulheres, por algum momento, pensam assim. Eu Sim, falo porque eu acho que todas nós, quando a gente está grávida, a gente idealiza muito a maternidade, né? Tudo muito lindo ali. E aí, quando você ganha neném, que você passa o puerpério e tudo aquilo que você passa no começo ali, eu acho que todas nós, por algum momento, passamos, meu Deus, eu sim, só sirvo para isso, né? Eu só sirvo para trocar fralda, eu não sirvo mais para mais nada. Toda a minha carreira, tudo que eu aprendi, os cursos que eu fiz, se resumiu nisso, assim. Eu falo porque eu tive esse momento, sabe? E quando aí minha filha fez, acho, se eu não me engano, uns 14 dias, eu fui fazer minha unha. E eu fui muito criticada por outras mulheres, tá? Muitas outras sim, mulheres me sim. criticaram porque eu tinha acabado de ter neném e estava preocupada com a minha unha. Mas graças a Deus eu tinha feito alguns cursos antes, eu lia muito antes e eu entendi que se eu não cuidasse de mim, eu não ia cuidar da minha filha bem. Se eu não estivesse bem, eu não ia estar bem. Então, para as mamães aí que estão aí achando que a vida tá louca por conta da maternidade, não deixe de olhar para si. Isso é uma Sim, coisa, não deixe, porque se você ficar nesse piloto automático, a gente vai falar um pouquinho disso, porque o que é o piloto automático, Elisa? O piloto automático é você ter baixa consciência das coisas. Então, você faz as coisas inconscientemente, né? Que é basicamente você não saber o que você está fazendo. Você está fazendo por estar exato, fazendo. Então, exato. quando você tem essa baixa consciência, você sai do hospital e você fica nesse piloto de trocar fralda, porque já passa a ser uma coisa inconsciente para você. E aí que eu trago que a gente precisa de. Se você sabe que não é isso que você quer, você já era uma mulher antes, você já tinha uma profissão, você sabe que não é essa vida que você quer só de trocar fralda, né? Você traz para consciência que esse é um período necessário, importante, Sim, mas que vai passar. Tem que exato. passar. Mas não vai passar se você deixar o tempo levar. Ele vai passar se você intencionalmente fizer algo para ele passar. E eu acho que a palavra que resume o piloto automático é seja intencional nos pensamentos, nas atitudes, nos comportamentos. Eu defendo muito isso. Gente, nada é de graça. Você não emagrece. Nada. Todo mundo gosta de comer um doce, de comer carboidrato. Ninguém gosta de ficar correndo o dia inteiro, né? Fazendo caminhada, exercício físico. Oi, Ana, você sabe uma coisa que eu tenho muito em mente é o seguinte: as pessoas, de uma forma geral, e vamos botar real aqui, né? As pessoas, de uma forma geral, querem muito determinadas coisas, mas não querem pagar o preço para atingir aquilo lá. Então, a pessoa tem que entender que toda conquista. E Ana travou para mim. Tá me ouvindo? Iana? Gente, vocês estão me ouvindo? Manda no comentário para mim. Só a Iana que travou, eu que travei. Como é que tá? Conversem comigo. Manda no comentário. Tô. E aí, gente? Tá me ouvindo, Iana? Tô ouvindo Voltou. normal. Voltou. Tá todo mundo me Tô ouvindo? ouvindo normal. Ah, boa. Deu uma travada. Ótimo. Mas, viu, Iana, eu tava falando assim, as pessoas querem determinadas coisas, mas não querem pagar o preço. E eu cito sempre um exemplo, assim, nas pessoas que eu consigo conversar sobre isso, né? Porque eu sou assim, eu sou palpiteira para tudo, né? Eu sou meio advogada, meio coach, meio tudo, né? Eu falo assim, eu adoraria
ter o corpo da Cláudia Leite. Adoraria. Nossa, eu também. Eu adoraria. Só que eu não vou ter o corpo da Cláudia Leite e eu já aceitei. Porque eu não tô afim de malhar todo dia. Eu não tô afim de fazer drenagem linfática. Tô, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Estética para isso. Eu não tenho paciência. E não vou ficar fazendo dieta a vida toda. Então, o que acontece? Eu tenho na minha mente a intenção de pagar o preço para ter o corpo da Cláudia Leite. Não, então aceita. E para de ficar olhando para a Cláudia Leite querendo que ela engorde, que ela fica feia. Entendeu? Porque tem essa também, né? Tem. Eu não vou ficar bonita, ela também vai ficar feia, que ela engorde. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Pô, ela tá isso, caramba. Exato. Eu tava ouvindo uma reportagem. É que trava e Voltou. volta, mas enfim. E aí, a palestrante falou o seguinte, que inveja, quando você sente inveja, isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Quando você sente inveja, é porque você não se sente capaz. Você sente incapacidade. Porque se você quisesse mesmo fazer o que o outro tá fazendo, você se inspirava no outro. Por que algumas pessoas a gente sente inveja, aquelas que a gente sente inveja, a gente não se sente capaz de realizar aquilo? Aí a gente fica nessa, tomara que ela engorde, tomara que ela faça tal coisa, né? Porque como eu não posso fazer, então eu fico nessa... Mas quando eu me sinto capaz de fazer, eu me inspiro no outro, eu me inspiro na outra pessoa. Sim. Não é verdade? Iana, travou. Voltou? Voltou, Exato, pra mim tá normal. Concordo super com você. Gente, como é que tá? O áudio meu e da Iana tá bom? Manda no comentário, hein? Eu acho super, Iana. Eu acho super. Agora, Iana, vem cá, me diz. Eu tenho consciência do que eu quero. Como que eu posso sair do piloto automático? Uma coisa que eu faço, e depois eu quero que você dê a dica. O que eu faço? Que melhorou a minha vida. Eu monto script. Eu tenho um script para tudo, não é só para live, não. Então, eu tenho meu script da semana. Domingo à noite, a hora do Fantástico, para mim, é a hora de montar o script da semana. Então, mas é um script meio assim, eu brinco que é script para quem tem que ir baixo mesmo. Segunda de manhã, tal coisa. Segunda de tarde, ligar para o jardineiro e atender. É assim meu script, sabe? Levar na casa da avó. Ir buscar na casa da avó. Passar na padaria. Meu Deus, tudo. Você escreve tudo. E você escreve isso aonde? Me fala. Eu sempre escrevo na nota do meu celular, porque é um negócio que sempre tá perto de mim. Sabe? Nas notas. Voltou? Tá travado? Não, tá normal. Pra mim, eu tô te ouvindo normal também. Tá me ouvindo? Tá pra mim. Tô, normal. Então, assim, eu coloco na nota do celular, porque o celular tá sempre comigo. Entendeu? Tá. E aí você coloca tudo assim aleatório? Ou você coloca hora, dia, tudo? Eu não coloco hora, mas eu divido por período. É tipo assim mesmo, período. De manhã eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. De tarde eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque eu esquecia. Gente, a Iana travou pra mim. Tá. Então, é assim. Iana, não me deixa sozinha nesse momento. Não, eu tô aqui. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Então vamos lá, o que acontece? De PNL. Claro que cada pessoa, gente, existem várias ferramentas de se programar, como a doutora Lisa faz, que é escrever lá no bloco de notas. Hoje existe aplicativos próprios para isso. Então, por exemplo, tem o Google Drive, o Google Agenda, na verdade, não sei se você conhece. Ele é muito prático mesmo. Tem como colocar no celular, tem como pôr no computador. Eu uso muito ele. Porque acontece? Ele alerta quando você precisa de lá, você coloca lá para poder tocar. Ele muda de cor, então você coloca lá o que é trabalho, você coloca laranja, o que é coisa de casa, outra cor. Isso ajuda muito.
E é gratuito. Então você vai lá no Google Agenda, só você ter um Gmail, tem um Google Agenda e você consegue programar tudo que você tem para fazer, tudo mesmo, seu dia todo, assim. E é muito importante isso. Só que o que a gente precisa lembrar? Que cada pessoa tem uma personalidade diferente. Então, nem todo mundo vai anotar assim, detalhadamente. Por exemplo, eu não consigo anotar muito detalhadamente. Eu fecho por blocos o que eu tenho que fazer. Mas tem mulheres que gostam mais de ser bem detalhado. Então, por exemplo, o Google Agenda me possibilita eu lembrar do que é importante, do que é urgente e o que é circunstancial. Que nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso também. A gente vai ter que falar sobre isso aí. Isso aí eu a ferramenta em si é muito importante. É comprovado já que quando eu visualizo algo, a probabilidade de eu conseguir cumprir aquilo aumenta em 50%. Tem uma pesquisa que mostra muito isso. Por isso que eu falei no começo lá da outra live a importância de não guardar informações na cabeça. Por que acontece? Você tem que buscar o seu filho na escola. Não, vou mudar o exemplo. Você tem que comprar macarrão. E aí você fica assim, aí vai fazendo outras coisas. Daqui a pouquinho o seu cérebro te lembra de novo. Ai, não posso esquecer, eu tenho que comprar um macarrão. E aí você vai fazer outras coisas. Você passa o dia inteiro tentando lembrar disso. Isso gasta muita energia. Muita. Vocês não têm ideia, gente. Então, vocês precisam planejar. Já aconteceu isso? De toda hora ficar lembrando? Ai, não posso esquecer de tal coisa? Sim. Não posso esquecer de tal coisa? Sim. Ou muitas vezes tá dormindo e deitar. E aí tá deitado na cama, lembra de tal coisa? Sim. Então, o que eu faço? Eu coloco um bloquinho de notas, eu coloco um bloquinho do lado da minha cama com uma caneta. Então, se eu tô deitada, eu procuro já marcar lá, porque eu descanso a minha cabeça. A partir do momento que eu marquei no papel, o meu cérebro, ele entende que eu não preciso mais ficar lembrando disso toda hora. Lembrando. Exato. O nosso cérebro é muito, muito inteligente. Só que se a gente não usar ele a nosso favor, ele também entra contra a gente. Por isso que é importante a gente marcar tudo. Então, eu sempre falo, tira as coisas da mente, você vai se sentir mais leve. Então, isso que você faz de planejar é muito importante. Então, o primeiro ponto é, marque todas as suas atividades semanais. Distribua lá. Dê preferência para aquilo que é compromisso com o horário. Quando você for fazer a sua agenda, comece pelos que têm horário. Né? Médico, coisa que você tem que ir, que não pode mudar. O horário está lá pronto para isso, certo? Depois você vai encaixando aquilo que você acha que você consegue fazer, que talvez não tem horário, mas que você sabe que tem um tempinho extra por ali. Então, a primeira dica, não guarde as coisas na mente. Segunda dica, comece por aquilo que tem horário, já que é um compromisso seu que tem horário, que você não pode esquecer. Terceira dica... Cumpre horário, né? Cumpre horário, né? Só fazendo um parêntese, cumpre horário. Cumprir horário Bom, depois eu faço um parênteses maior sobre isso, mas assim, cumprir horário é uma questão de organização. Se você tem dificuldade para cumprir os seus horários, isso só denota que você é uma pessoa desorganizada. A verdade precisa ser dita. Você é uma pessoa desorganizada. Uma coisa que faz você não cumprir horários também, sabe o que é? Você encher a sua agenda. Não pode encher a agenda, tá? Pessoal, olha, o pessoal coloca lá 7 horas isso, às 8 isso, 9 aquilo. Médico faz muito isso, tá? Eu vou te contar, Iana, eu vou te contar disso daí. Você sabe o que acontece? Eu sou metódica com horário, mas metódica quase patológica com horário. Eu odeio atraso. Então, eu nunca chego atrasada no consultório, muito raro. Hoje aconteceu porque eu tive que ir apagar um incêndio, né? Praticamente. Porque médico é isso, né? A gente apaga incêndio. Sim, né? apaga. Hoje eu fui apagar um incêndio lá na HU, cheguei atrasada, mas eu já chego assim pedindo 1000 desculpas, porque eu acho aqui uma falta de respeito com o outro. Né? É lógico, tem um monte de paciente aqui comigo que com certeza, mas ela já atrasou, é óbvio, né, gente? Porque depois que você começa a atender, você não tem muito como Sim! Mas uma das coisas boas que depois vou fazer um parêntese, isso me angustiava muito no consultório. Eu marcava paciente a cada 20 minutos. Só que daí eu comecei a perceber que eu não conseguia atender os pacientes em 20 minutos. Em 20 minutos. Eu não consigo atender em 20 minutos, cara. Eu gosto de conversar. Eu gosto de explicar a receita, eu gosto de bater papo, perguntar como é que tá. De grifar de amarelo, né?
De gritar, Grifar de de grifar. amarelo, puxar de Eu já orelha. vi. Eu sou dessa, gente. Então, o que que acontece? Eu comecei a ver, a minha média de atendimento é de 20 a 30 minutos. Então, agora eu atendo um paciente a cada 30 minutos. E isso não é só um respeito com o paciente. E eu não estou falando isso para. Não é só respeito ao paciente. Isso denota um respeito ao paciente, mas para mim, Ana, foi fantástico. Você sabe por quê? Porque eu comecei a me respeitar. Eu ia falar isso. Entendeu? É um respeito a você, porque o seu tempo, ele é valioso. O nosso tempo é muito valoroso. Se a gente não der valor ao nosso tempo, o outro não vai dar. Você entende? Então, isso não... eu dei o exemplo de médico, mas eu nem quis dizer só questão de pacientes, Sim. não. Mas, por exemplo, muitas mulheres marcam atividades assim... Tenho que buscar o meu filho na escola às 5 horas. Aí, 5h30, eu já tenho outro compromisso. Ela não tá contando que ela tem que levar o filho em casa, que ela tem que voltar, que isso tudo precisa ser calculado. E aí nós enchemos a nossa agenda e o que acontece? Aquilo que é imprevisto, você sempre vira apagar fogo. É por isso que a gente vive apagando fogo. Porque a gente vai enchendo tanto a nossa agenda, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, isso. E outra coisa, a gente não distribui na semana. A gente planeja normalmente, planeja o dia seguinte. Amanhã eu vou fazer isso, 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 isso. Aí você não cumpre aquilo, joga para outro dia. E quando você vê, passou o ano inteiro. E você ficou apagando fogo o ano inteiro. Sim. Porque você não distribuiu. E se você não organiza na semana inteira, você sabe o que acontece também, Ana? O seu cérebro te boicota. Porque às vezes... ele quer fazer uma coisa que não é o importante naquele momento. Não é? Exatamente. O que acontece? Aquilo que dá prazer no cérebro, ele vai te lembrar com mais frequência do que aquilo que não vai te dar prazer. Então, por exemplo, quando você vê um chocolate, o seu cérebro automaticamente te dá o desejo de comer aquilo. Mas quando ele vê uma academia, você não sente um desejo de ir para academia. Sim, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, se a gente não for intencional, que foi o que eu falei lá no começo, eu tenho um projeto, eu tenho para onde ir e as minhas atitudes vão ser coerentes com os meus valores para chegar nesse lugar. Bom ou ruim, doendo ou não, porque a gente não faz só o que a gente gosta, não é verdade? Não tem como fazer só o que a gente gosta. Exato. E você vê, Ana, eu passei por isso, inclusive essa semana. Porque eu já contei para todo mundo aqui, né, que eu tô com a corda no pescoço. Minha orientadora do doutorado, se eu encontrar ela na esquina, eu saio de fininho, vou para outra esquina, para não cruzar com ela de vergonha, assumo. E esses dias eu tava assim, gente, eu preciso mexer com o meu projeto do doutorado, Mas eu fui olhar meu script da semana, falei assim, tem outra coisa que é mais urgente que isso, que eu preciso fazer antes, entendeu? Então, tipo assim, o meu cérebro tava todo querendo mexer com o projeto. Não vou mexer com o projeto porque eu tô atrasada, mas... Não, mas peraí. Tá planejado para sexta-feira mexer com o projeto. Hoje não é sexta-feira. Tem outra coisa mais importante que você vai fazer agora. Ponto final. O cérebro, se você não condicionar ele, a programação neurolinguística fala isso, né, Ana? Se você não programar ele vai entrando num looping que, pelo amor de Deus... E outra coisa que o nosso cérebro entende, PNL fala muito isso, que o nosso cérebro entende tudo como realidade. Toda informação que você recebe como verdade. E aí, que é o seu inconsciente. Aí é o seu consciente que vai colocar na balança e pesar o que você vai fazer com essa informação. Então vamos lá, você falou sobre importante, urgente, vamos quebrar um paradigma quanto isso. Porque muita gente acha que a gente tem que fazer o que é urgente primeiro. E não é urgente que a gente tem que fazer primeiro. Então, a primeira coisa que eu... Não, nunca. Para tudo, Brasil. Não é urgente primeiro. Não é urgente. Então, você aí que está fazendo tudo que é urgente primeiro, entende que isso que é urgente só virou urgente porque você não fez antes. Quando ele era importante. Então, vamos lá. O primeiro ponto é você fazer o que é importante. Como que eu vou mensurar o que é importante ou não? O que é importante para mim pode não ser para você, porque isso depende muito do quê? Da minha idade, da minha profissão, da minha rotina. Então, isso depende, vai muito de pessoa para pessoa. Mas eu vou trazer alguns pontos aqui para você julgar se a atividade que você está fazendo é importante ou não.
Primeiro, o que é importante me traz resultados a curto, a médio e a longo prazo. Então é fato. Para você mensurar primeiro lá se a sua atividade é importante ou não, entenda que o que é importante, ela vai te trazer resultado. Que é financeiro ou não. Não necessariamente Independente, não necessariamente. Por exemplo, se você for fazer uma capacitação, é uma coisa que vai te dar um resultado. E não é uma coisa financeira, nem sempre. Não diretamente. Não diretamente. Normalmente, o importante te dá prazer. Não é alguma coisa que você faz por obrigação. Então, a gente tem aí, traz resultados, ele proporciona prazer e ele tem relevância na minha vida. Tá? Então, isso é as primeiras coisas que você tem que fazer. É o que tem lá, não pode deixar. É relevante, é prazeroso e me dá resultado de alguma forma. De alguma forma. Não necessariamente financeiro, certo? Certo. Então, quando você montar a sua agenda, lembra de que as primeiras atividades que você vai distribuir na sua semana são as importantes. O lazer entra aí, Ana? Entra. Entra no importante. Entra, eu ia falar isso depois, mas entra por quê? Tá. Porque eu não consigo produzir se a minha mente não descansar. Tem uma pesquisa que fala que trabalho duro é improdutivo. Trabalhar muitas horas por dia é totalmente improdutivo. Então, o lazer também entra aí. É claro que nós sabemos que tem momentos da sua vida, por exemplo, quando uma pessoa está fazendo doutorado, é uma fase que ela está passando, que talvez ela vai ter que abrir mão um pouquinho de algumas coisas. 100%, menino. 100%, 100%, Ana. Então, vamos abrir um parênteses ali. Se você está em uma fase da sua vida, né, que você, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu fiz faculdade depois de casada já, com filho. Então, naquele período, eu tive que abrir mão de muitas coisas com a minha filha, porque era importante naquele período para mim. Então, assim, várias vezes eu fui para a faculdade e a minha filha ficou em casa chorando. E era doído, era doloroso. Não batia culpinha, não? Muita. Se tem um negócio que toda mulher tem, é culpa, né? Vamos falar a verdade. Muita culpa. Vou te falar, porque assim, ó, por conta desse negócio do doutorado, é bem isso que você falou. Eu tô dando aula na universidade, tudo online, e eu não consigo fazer isso em casa, porque as gurias ficam em cima, né? Sim. Então, o que eu acertei? Eu vou ficar no consultório full time, todos os dias, de 8 da manhã às 18. Eu não atendo o paciente todos esses períodos, mas eu dou aula na universidade, eu assisto aula do doutorado, porque eu faço matéria, né? Preparo aula, tudo, e atendo pacientes, nessa bagunça inteira no consultório. E Ana, me bate uma culpa às vezes, porque eu falo assim, gente, minhas filhas estão em casa, sabe? Mas só que o que me... Nisso eu vou abrir um parênteses bem, porque o que acontece? Eu me senti muito culpada, mas depois eu falei assim, olha, bola pra frente, a vida é assim, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Certo? Exato. Então, quais foram os limites que eu me impus? Os limites que eu me impus são: eu almoço na minha casa com as minhas filhas todo santo dia, exceto terça, que eu fico no HU o dia inteiro. Eu brinco que eu almoço com ela pelo WhatsApp. Mas todos os dias eu almoço em casa e todos os dias eu chego em casa por volta das 6h30. Elas dormem entre 7h30 e 8 horas, as minhas filhas. Então, de 6h30 até 8 horas, você não me encontra aqui no Instagram, você não me encontra em lugar nenhum, a menos que seja algum paciente meu que é incêndio, né? Que tá sangrando, que tá alguma coisa, não vai me encontrar, porque esse é um período que eu já coloquei, que esse período eu fico com as minhas filhas e ponto final, não tem conversa, né? Então, isso, de uma certa forma, minimizou a minha culpa. Mas é também uma questão de organização que você estava falando. Eu estou vivendo um período que talvez algumas mulheres que estão nos assistindo tá vivendo, que está fazendo uma especialização, que está fazendo uma faculdade, enfim, eu estou fazendo doutorado. Então, é fase. É trazer a consciência que não é uma coisa para sempre, que isso vai acabar. É um período, é dolorido, mas é necessário. Lembra do importante? É prazeroso, não é? Pra você? O doutorado? O quê? O doutorado. É bom estudar, fala a verdade. Tá bom, vamos lá. Mas é importante porque ele vai te dar resultados, não vai? Vai.
Eu Muitos tô no mundo resultados. acadêmico, eu sou professora, não tem como, Não né? tem como, É exatamente. importante. Então, você falou sobre a questão, vou abrir um outro parênteses aqui. Acho que a nossa live vai ser só de parênteses, né? Mas vamos lá. Você falou sobre estar de fato com a sua filha. Lá, voltando no assunto que a gente falou do piloto automático, Piloto automático? quando a gente está no piloto automático, significa que a gente não está aqui agora. Quantas vezes você está brincando com a sua filha ali, mexendo no celular, ou lembrando do paciente que você atendeu, ou lembrando da conta que você tem para pagar? Isso é estar no piloto automático. Então, quando você traz para sua consciência isso, eu tenho de tal a tal hora para ficar no WhatsApp, eu tenho de tal a tal hora para ficar com a minha filha. Se no horário que eu pré-estabeleci para ficar no WhatsApp, eu ficar de fato no WhatsApp, eu não vou precisar ficar fazendo isso no horário que eu tô com a minha filha. Se quando eu estiver com a minha filha, eu estiver com ela de fato, eu não vou sentir culpa depois. Por que essa culpa aumenta muito? Porque a gente fica fazendo tudo ao mesmo tempo e não tem resultado de nada. Sim. Né? E você sabe o que acontece, Iana? Que eu falo também assim, no começo, mas não é meu normal. No começo não vai ser automático, não. Sim. Você vai se pegar no piloto automático e vai falar, opa, volta. Desliga o celular, você na sua cabeça, né? Porque a sua tendência no começo, eu mesmo me pego fazendo isso, né? Você vai estar lá brincando, de repente, quando você vê o telefone tocou, você já tá olhando. Aí eu paro e falo, opa, esse horário é da Júlia, esse horário é da Clara. Então, no começo, até a coisa se tornar um hábito, não vai ser... eu vou dar um exercício aqui. Eu vou dar um exercício aqui para vocês fazerem que vivem no piloto automático. Quantas vezes você tá dirigindo para algum lugar e você vai para outro lugar? Vixe, já aconteceu isso com você? Não, direto. Eu já fui parar no HU quando eu tinha que ir pro consultório. Então vamos lá. Faixa do HU. Um exercício. Exatamente. Um exercício. Quando você. Porque nós precisamos entender que o nosso cérebro ele precisa ser treinado. Nós precisamos treinar o nosso cérebro. Ele não está pronto para fazer o que a gente quer. Ele tem que ser treinado. Uma forma de treinar você está dirigindo o seu carro. Você troca de marcha sem perceber. Geralmente você liga um som alto, que eu já percebi. Você liga som alto e viaja na ambulante. Exatamente. Quando você perceber que naquela semana você está ficando muito no piloto automático, o que você faz? Quando você pegar o carro, intencionalmente pense, agora eu vou colocar a primeira, eu vou colocar a segunda. Isso faz o seu cérebro treinar a ficar no agora, a não pensar lá. Eu falo que eu amo dirigir, é um hobby pra mim, dirigir na estrada. Porque eu viajo, sabe? Eu penso longe, uma coisa de louco, eu também. Aí quando eu percebo, já tô correndo mais do que eu devia, porque minha cabeça tá em outro lugar. Um exercício para você treinar o seu cérebro a ficar no agora, é isso. É você falar assim, bom, hoje eu vou pro consultório, mas eu vou prestando atenção nas árvores, prestando atenção no nome da rua, vou ler a placa, vou prestar atenção dentro do carro. Se você fizer isso sempre que você tiver naquela semana de piloto muito automático, você vai treinando o seu cérebro a estar no aqui, no agora. Presente. Você quer ver outro exercício legal disso, Iana? É mudar o caminho. Porque eu ia falar isso. No caminho, né? Exato. Mudar o caminho. Mudar a rota. Isso é muito importante também quando você percebe. Porque daí o seu cérebro sai da zona de conforto dele e ele tem que prestar atenção naquilo que ele está fazendo. Né? Em casa, tem outro exercício legal também, que é colocar roupa de olho fechado. Quando você troca de roupa de olho fechado, você exercita o seu cérebro a entender que intencionalmente você precisa fazer algumas coisas. E nisso o seu cérebro vai aos poucos criando o hábito de ficar no agora. Esse exercício aí eu vou fazer, porque eu tô meio acima do peso, é bom que eu já não olho. Não olho. Em negação, ó. Tira a roupa de olho fechado, com a roupa de olho fechado. Mas na hora de fechar o botão, se ele não fechar, você vai sentir que não tá fechado. Quando eu vejo, eu já tô num pretinho baixo, toda linda. Oi, Ana, aí você falou do importante. O que é urgente e o que é o circunstancial, antes que nos coloquem pra fora.
É verdade. Então vamos lá. O importante é o primeiro lugar e o urgente vem depois. O que que é urgente? Urgente é tudo aquilo que você tem curto tempo para entregar ou que o tempo já acabou. Certo? Tá. Urgente é aquilo que você ou tem um tempo muito curto ou que você o tempo já acabou ou alguma coisa que você não esperava, que não foi prevista, tá? Um imprevisto. Por isso a importância de deixar lacunas na sua agenda vazias, porque o seu dia precisa disso. Sim. Sempre vai acontecer alguma coisa. Gente, ele te demanda mais estresse e pressão, tá? Então sempre lembra. Iana? Iana? Voltou. Peraí, Ana. Peraí que eu perdi essa hora aí. Essa hora aí é importante que eu tô querendo saber esse negócio. O urgente é aquilo que geralmente é custoso, perdeu tempo, não é prazeroso. Tá. E aí? Peraí que travou. Meu Deus do céu. Como é que trava nessa hora, Instagram? Faz isso comigo. Não, pelo amor de Deus, que eu quero saber essa dica. Tô aqui. Voltou. Pra mim não tá travado, não. Então vai, voltou? Me fala desse urgente aí. Voltou. Tá, então lá. O urgente, ele tem ou o tempo acabou, ou tem curto prazo de tempo para entregar. Certo? Ele gera e pressão muito grande em você. Então, por exemplo, e não é previsto, ele não foi previsto, é um imprevisto, normalmente. Por isso ele é urgente. Então, um exemplo que a gente tem é uma doença. Você não prevê ficar doente. É um imprevisto que acontece e geralmente quando seu filho fica doente, gera estresse, gera pressão, tudo isso, certo? Então, por isso é importante que você faça ele depois do importante e também que você não encha a sua agenda para que você tenha lacunas entre elas para caso isso aconteça, né? Mas tem um detalhe, tá? Uma observação. Você não pode ter atividades urgentes todos os dias. Porque significa dizer que você está mal organizado. Você tá Exatamente. Se você perceber que a sua agenda está muito cheia de coisa urgente, você precisa reavaliar a forma que você está fazendo o importante. Certo? Entendi. Certo. E aí nós temos o circunstancial. O circunstancial são coisas irrelevantes que não me dá resultados relevantes. E normalmente, uma dica que eu dou sobre o circunstancial são coisas que provavelmente você pode delegar. Só que você não delega porque você é apegada com as coisas que você faz. A gente é apegada com essas coisas. A gente quer tudo, fica puxando tudo pra gente. Então, o circunstancial... Tem até aquela regra do 80-20, né? Provavelmente são a coisa... Oi? Oi? Ana? Essa internet tá sacaneando, hein? Só sai essa internet tá sacaneando, gente, viu? Tá me sacaneando, porque hoje eu tô querendo aqui, tô conversando, negócio importante, o Instagram tá me atrapalhando. Mas Ana, voltou? você tá me ouvindo? Voltou. Tô ouvindo, normal. Então, e aí o que acontece? Muita gente vai considerar aí o lazer como uma coisa circunstancial, porque vai colocar como uma coisa irrelevante, quando na verdade não é. Que nem dormir, né? Dormir Não. também não é circunstancial, né? Ah, mas tô perdendo tempo. Não. Tô perdendo tempo o quê, criatura? Você tá se reestruturando para mais um dia de guerra. Exatamente. E o lazer também, se a gente não tem momento de lazer, e nós mulheres, eu acho que aqui a maioria é mulher, nós mulheres, olha lá, mulheres, olhe para dentro de si, vocês precisam de um tempinho seu, você, com você mesmo. Quanto tempo faz que você não sai com uma amiga, que você não liga para uma amiga? Bicho, pra mim travou, gente. Pra mim travou. Eu não sei, pessoal. A Iana tá travada pra vocês? Mas, oi, Ana, voltou? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo normal, pra mim não tá travando nada. Olha a situação, gente. Oi, Ana, mas é bem isso mesmo. Ah, o áudio da Iana tá travando. Eu tô achando que eu tava doida. A Vivian
falou aqui um negócio muito legal. Ela falou assim, Eu escuto. Ana, a Vivian, ela colocou assim, a pandemia nos tirou da rotina e acabou deixando o nosso dia bagunçado. Você ouviu Realmente, nada assim, que eu falei? agora... Não, ouvi uma parte travou, mas eu consegui ouvir, eu acho que quase tudo. Ficou pouco tempo travado para mim. Hum. Oi, Ana. Oi, Ana. Tá me ouvindo? A Vivian colocou assim, ó, a pandemia nos tirou da rotina e acabou deixando o nosso dia a dia bagunçado. Essa pandemia já tem 6 meses, né? Tipo assim, ela já bagunçou, mas já virou uma nova rotina, de uma certa forma, né? O trem tá tão... É que sabe o que acontece com essa pandemia dos infernos que não acaba nunca? A gente sempre fica achando que ela vai acabar daqui uma semana. Aí a gente não se programa a longo prazo, né? Porque a gente vive com aquela esperança de que não, o Covid vai vazar daqui, né? Vai voltar lá para a China e vai deixar a gente em paz e vai durar só uma semana. O trambolho não dura, né? O trem vai se postergando. Já. Mas... E Ana, tá me ouvindo? E aí é isso, é se organizar, é se adaptar. Eu acho que se a gente tiver bem firme assim, o propósito, dura é estabelecer o propósito. Eu acho que esse é o mais difícil. Tá me ouvindo? Acho que a Iana travou, que eu não escuto. Mas, ó, gente, que já tá quase acabando, né? O tempo. Uma coisa que eu tava conversando, Iana, você voltou, você me... Que uma coisa que é super importante, que muitas de nós faz. Não? Não tá me ouvindo? Não? Gente, fala pra mim, vocês estão escutando a mim ou estão escutando a Iana? E o meu, a Ju colocou aqui que o da Iana tá travando. E o meu, vocês estão me escutando? É... Então eu vou falando por enquanto. Ó, gente, uma coisa que a gente estava conversando, Iana, eu vou falando até você voltar. O meu que travou? Ju, qual que travou? O meu tá bom. Ah, tá. O que que acontece, gente? A gente tem que parar de se comparar, tá? Cada um tem a sua habilidade maior, habilidade menor. É isso que a gente tem que ficar. É isso que a gente tem que. Oiana, sai e entra de novo. A Ju tá falando, às vezes ajuda, viu? Oiana, tenta sair e entrar de novo. Sai da live e entra de novo. Tenta aqui, ó. E aí, gente, o que que acontece? Deixa eu ver se eu consigo colocar a Iana aqui de novo. Cadê a Iana, meu povo? Deixa ela voltar aqui. Então, gente, o que que acontece? A gente tem que parar de se comparar. Cada um tem uma habilidade maior ou menor. Isso vai depender de cada um. E outra coisa que a gente tem que estar em mente, que eu acho, é o seguinte: respeitar o seu propósito. Então, oi, Ana, tá me ouvindo? Eu vou só exemplificar uma coisa também que aconteceu comigo. Num determinado momento da minha vida, eu decidi Tô. parar de fazer Tá me plantão. ouvindo? Oi, Ana. Iana, só para o que eu tava falando pro pessoal aqui, Oi. ó. Num determinado momento da minha vida, eu decidi que eu não iria mais fazer plantão. Eu odeio fazer plantão. Eu não gosto da rotina de plantão, do tipo de atendimento de plantão. Não é um tipo de prática que combina comigo, que eu gosto de fazer. Eu não estou dizendo que não é importante o médico do plantão, mas era uma Sim. coisa que eu não gostava de fazer. E num determinado momento eu tive que ter muita coragem para falar o seguinte: eu vou baixar o meu padrão de vida, né? Porque aquilo era uma fonte de renda importante para mim, mas eu vou fazer, mas eu preciso me respeitar. Isso não combina comigo, entendeu? Então, eu quero passar com essa live aqui, que eu acho que você também é muito do que você falou.
Então, teve um momento em que eu falei assim, eu abro mão desse dinheiro, porque esse tipo de atividade não me satisfaz, não combina comigo. Aquilo me agredia, porque não era o tipo de tratamento. É que nem eu falo, Iana, antigamente, o objetivo da pessoa era trabalhar com o que ela gosta. Hoje em Sim. dia, não é trabalhar com o que ela gosta, porque as profissões ficaram muito amplas. Agora é Sim. você trabalhar com o que gosta do jeito que você gosta. Porque você é administradora. Você é administradora. Você poderia estar atrás de um balcão preenchendo papel e carimbando papel. Você está aí como mentora de produtividade para mulheres. Nossa, eu não consigo me enxergar atrás de um balcão. Não consigo, não consigo nem imaginar eu fazendo isso. É muito importante o que você disse, porque é se conhecer. Quantas vezes que a gente copia padrões Exato. anteriores, que a gente fica copiando padrões. Sim, sim. E a gente não se olha, não se conhece. Então, mulheres, vão nos conhecer o que de fato nos faz bem, o que de sim. fato. E, Ana, é muito engraçado isso, que, gente, quando você respeita a sua essência, aquilo que você realmente gosta, a coisa vai. Eu realmente, no momento que eu falei, eu vou parar de fazer plantão, eu realmente tive que baixar meu padrão de vida por um tempo, porque aquilo representou uma queda de rendimento para mim, né? Sim. Mas eu comecei a me concentrar em outras coisas que eu gostava mais de fazer, e essas outras coisas começaram a me render mais. E quando eu vi, aquilo que era um problema inicial, sabe? Virou completamente diferente. A mesma coisa aconteceu com o corona. Eu tive que mudar um monte de coisa lá no consultório por conta do coronavírus. Uma delas foi aumentar o tempo de atendimento, né? E nessa de aumentar Mas o eu tempo posso de te falar uma atendimento. coisa sobre o corona? Posso falar uma coisa sobre o corona? Pode, A deve, gente Hã? deve, me conta. Eu falo muito isso porque eu identifiquei isso na minha vida, identifiquei isso na vida das minhas. Ai, gente, vai travar bem na hora da Iana falar da porcaria do corona. É pra acabar, né? Iana, tá travando. Eu não tô te ouvindo, não. O que Mas, ó, acontece? gente, enquanto a Iana não volta. Nós sempre Ah, falamos que a gente não tinha tempo para nada. Então, sempre que a gente Iana não tinha travou. tempo, ou Nem ouvi. Fale do maldito aí. tô Do aqui de. maldito. A gente vai. O Instagram tá sacaneando, mas a gente segue firme. Não, ó, Voltou? enquanto a Iana não volta, eu vou falar mais. Então, assim, teve. Gente, quando vocês falarem assim, olha, mas eu só me submeto a isso porque eu preciso do dinheiro. Eu acho que você tem que analisar uma coisa. Eu, que não sou ninguém, eu só dando minha opinião pessoal. Você vai passar fome, o seu filho vai passar fome, você vai deixar de suprir as suas necessidades básicas se você largar aquela determinada atividade? Vai. Então você não pode largar, ponto final, né? Quem pariu Mateus que balance, tipo assim, se responsabiliza, aceita que dói menos. E procura alguma forma de reestruturar a sua carreira, a sua vida. Agora, não, eu tenho como cortar o restaurante de final de semana, cortar a diarista, não sei o quê, e levar. Então se respeita, aguenta a pancada, se reestrutura, porque para você ter uma rotina leve, não é só trabalhar com o que gosta, é trabalhar da forma que gosta também. Então a gente tem que buscar isso. E Ana, eu não sei se você conseguiu me ouvir, porque eu não consigo te ouvir, eu tô falando para não ficar aqui as pessoas. Mas você que tá Eu tô conseguindo. ouvindo tudo. Você tá ouvindo eu falar? Agora eu tô. Eu tô ouvindo tudo. Eu ouvi tudo que você falou. Ai, você entendeu, Iana? Eu tava falando isso. E assim, Sim. é super importante. E aguenta a pancada. Bem que a Jana falou, eu aguentei a pancada. Eu aguentei a pancada E e outra falei, coisa, não. o Cortella fala assim, ó.
se você não pode fazer o que você ama, aprende a amar o que você faz. Que você Sabe? faz, Se você exato. tem opção de fazer só o que... Beleza. Mas se você não tem, em algum determinado momento da sua vida, você não vai ter opção. Você vai ter que fazer, porque é importante naquele momento isso. Sabe? Não é mega prazeroso ficar estudando das 8 às 6 no consultório, dando aula, fazendo doutorado. Mas é importante o momento. Então, Sim. a gente faz o quê? Cria estratégias para tornar aquilo mais prazeroso, mais leve. Sim. Monte você aí, olha, eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer. Então, para de reclamar o dia todo, reclamar, e vamos arrumar um jeito de fazer uma coisa. Põe uma música ambiente, põe um cheirinho que você gosta para trabalhar. Sim. E assim, ó, quando a Iana fala, gente, de aprender a gostar do que está fazendo e aceitar a realidade e tentar transformar a realidade para você gostar, não é ficar sacaneando as pessoas, falar assim, ah, então eu não gosto disso aqui mesmo, então vou fazer mal feito e vai. Não é assim, você tem que se responsabilizar, caramba. Sim. A vida adulta, o Ítalo Marcilli é um psiquiatra muito famoso aqui no Instagram. Ele é super grosseiro. Eu amo ele. Eu adoro. Ele é grosseirão. Ele é super grosseirão. Ele fala umas coisas assim que você fala, gente, como que a pessoa tem coragem de falar isso? Sim. Mas as pessoas precisam, às vezes, ouvir algumas verdades. Não é boicotando o seu emprego. Ah, eu não gosto disso aqui. Cara, se você não gosta, faz bem feito e procura um meio de mudar. Mas não é boicotando o sistema que você vai crescer. Deus tá vendo, viu? Independente da crença, ó, Deus tá no universo. Tá vendo, tá de olho em você. Você tá enganando todo mundo, mas ó, tem alguém de olho em você. E esse alguém tu não engana, não. É, o bicho pega, filha. Nós temos aqui, ó, alguém ó, vigiando 24 horas. Né? E mas é exatamente. Você tá me ouvindo agora? Tô. Tá. Deixa eu ver se eu consigo falar sobre o coronga, que você chama de coronga, eu acho o máximo coronga. O que acontece? Antes do corona, nós sempre falávamos que não tinha tempo. Ai, fulano, não tenho tempo, tá tão corrida minha vida tá tão corrida. Até quando você não tava afim de algum lugar, você ficava falando que não tinha tempo. Né? Você tinha tempo, mas você arrumava essa desculpa. Aí o corona veio e você teve tempo. E aí eu te pergunto, o que você fez de diferente durante esse período que você teve tempo? Reclamou de E aí a gente percebe que a culpa nunca foi do tempo, que a culpa é nossa. Nunca foi falta de tempo. Sempre foi falta de organização, sempre foi falta de prioridades. Tempo, né? Exatamente. Então, assim, eu tô dizendo isso acontece muito com mães, principalmente mães, que vivia chorando, cheia de culpa porque não tinha tempo para os seus filhos. E durante a pandemia, continuou sem brincar com os filhos. Continuou não dando atenção para os filhos. Trocou por outra coisa. Então, eu sei que a pandemia mudou a nossa rotina. Mas que bom que mudou, porque a gente não é estático, né? A gente precisa... Eu gosto muito de ver esse lado. Tá todo mundo cansado dessa pandemia? Tá, de fato. Eu também tô estressadíssima com esse coronga já. Eu podia ir embora pra China de volta. Mas eu percebi que eu também, mesmo com o tempo, não fazia as coisas que eu falava antigamente. Ai, se eu tivesse tempo, eu ia assistir um filme. Ai, se eu tivesse tempo... Eu continuei sem fazer. E aí, quando eu tive consciência disso, eu falei, pera lá. Vamos fazer alguma coisa, então? Já que agora a gente deu tempo, vamos fazer. E aí foi quando eu comecei a estudar mais, quando eu comecei a fazer um monte de coisa que antes eu não tinha tempo para fazer. Oi, Ana, o Instagram tá falando assim pra mim, você tem um minuto e meio para vazar daí. Antes que ele bote então tá bom. Se a gente puder dizer tchau pras pessoas, gente, que live gostosa danada. Depois eu vou ligar um monte pra Iana pra tirar um monte, vou conversar, vocês vão ficar tudo com inveja. E ó, gente, eu tô fazendo aí, eu vou fazer 3 semanas de lives só pra mulheres. O que tem a ver com isso? Eu preciso de mães saudáveis para poder cuidar dos meus pequenos, né? Então, essa é a dica. Eu preciso das mães, né, menos doidas e mais saudáveis, para elas cuidarem direitinho dos meus pequenininhos. Quando eu falar que tem que lavar o nariz, tirar o mamar de madrugada, ela fazer sem dó. A próxima live que eu vou fazer é com uma ginecologista, a Maica, ela é super boa. A gente vai falar, Iana, sobre esse desânimo que dá na mulher depois da maternidade. Por quê? Esse desânimo
Pode ser por bagunça na rotina, mas também pode ser por alterações hormonais, por déficits de minerais, pode ser orgânico. E é isso que a Maica vai falar com a gente. Então, quinta-feira que vem, espero vocês. E Ana, você vai assistir a gente também, porque você é mulher, você é mãe, você também pariu tem pouco tempo. Então, vou te esperar, hein? Ó, gente. Eu vou. Beijo a todos. Com E certeza. Ana, Obrigada, muito obrigada pelo convite. Ó, eu que agradeço. beijo. Agradeço. Tchau. Beijo, tchau.